Vamos pegar um pouco de água, pega aquela, abre aquela mangueira por favor ali, meu amigo Leandro. Vamos pegar a água porque, como a gente falou, a quantidade que você for fazer do chorume, o quantitativo é 50% de água, 50% de esterco. E para cada 30 litros, a gente coloca de 1 a 2 litros de cinza e de 1 a 2 litros de pó de rocha. Por que eu digo de 1 a 2 litros? Porque a gente já fez, a gente vem fazendo essa prática, né, do chorume há muitos anos, há mais de 10 anos, tem uns 15 anos que a gente vem fazendo isso. E a gente tem tido bons resultados. Então a gente incrementou, ao longo desses anos, a gente chegou nessa dosagem do pó de rocha e da cinza. Não há muita diferença. Agora, a gente utilizando o pó de rocha, os minerais são liberados gradativamente. Então quando você pulveriza, você vai colocar também junto os micro-organismos que vão estar presentes, os minerais, muitos deles já em condição de serem absorvidos já pela planta, e outros que vão aos poucos ficando na forma solúvel, né, para a planta poder absorver. Então agora a água, a gente vai jogar agora, colocar a água aqui dentro. Aqui, que vai de 1 a 2 litros de pó de rocha e de 1 a 2 litros de cinza. A cinza, ela tem um pouco de potássio, tem um pouco de cálcio, tem fósforo também. E esse pó de rocha, ele tem mais de 30 minerais, né? Em análise de laboratório foi bem acima de 30. E a gente recomenda o uso do chorume como fonte de nutrientes para a planta, como fonte de micro-organismos, e também ele tem um efeito repelente de pragas e também tem um efeito inseticida. Então, pessoal, depois que a gente juntou a bosta com a água, a cinza e o pó de rocha, a gente tem exatamente que mexer. Todos os dias a gente tem que mexer o nosso chorume e com aproximadamente 13 dias ele vai estar pronto. Já pode ser utilizado. Então, mexer todo dia, né? E a partir do momento que você começou a usar o chorume, você, vamos dizer, se usou hoje, aí daqui a 2 dias está usando, mas você tem que estar sempre dando uma mexidinha aqui. Então aqui o chorume a gente usa até acabar. Qual é a dosagem que a gente usa? A dosagem que a gente recomenda vai de 1 até 3 litros. Dependendo de alguns fatores. Por exemplo, como a gente falou que ele também serve como repelente, se a gente tiver algum inseto que esteja lá incomodando, e se a lavoura tiver já um estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado, você pode utilizar 2 litros numa bomba de 20 litros, até 3 litros numa bomba. Agora, para facilitar a gente coar esse produto, né, porque se a gente for utilizar um pulverizador de 20 litros, nesse pulverizador você sabe que ali na boca dele tem uma peneira. Tudo que passa naquela peneira ali, passa na peneira do bico. Então, a gente costuma botar um pano ali sobre a peneira, mas a gente faz também um processo para facilitar essa coagem. A gente coloca em torno de 18 litros de água no vasilhame e coloca
os 2 litros de chorume. Se a gente for colocar 3 litros de chorume, a gente coloca 17 litros de água. Se a gente só for usar 1 litro de chorume, a gente coloca 19 litros de água. Então, eu fazendo isso, colocando o chorume na água, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais diluído. E na hora de peneirar, ele vai passar melhor pelo pano e pela peneira. Então, vai ser mais rápido esse processo de coagem. E para pulverizar, a gente pulveriza sempre, direcionando o jato para a planta toda e para o solo também. Ao redor de uma frutífera, né, nas hortaliças. Agora, é importante a gente entender o seguinte: se eu estou aqui com um plantio de hortaliça, por exemplo, alface, repolho, já no ponto de colheita, não há a necessidade da gente pulverizar essa plantação, porque já está pronto, próximo da colheita. Eu vou pulverizar aquelas que estão em desenvolvimento. E a gente também costuma, por exemplo, como a gente não sabe que cultura está sendo plantada lá na roça de um determinado agricultor, em que estágio ele está, a gente sempre gosta de fazer um teste, né, para a gente ver, porque a dosagem, como eu digo, vai de 1 a 3 litros. Se você for pegar essa informação de dosagem e como faz o chorume, você vai encontrar outras formas de fazer o chorume, tá entendendo? Essa aqui, a gente fez essa adaptação dessa dosagem e desse quantitativo de pó de rocha. Pode ser que tenha alguém que faça esse mesmo quantitativo, mas essa aqui a gente fez essa adaptação aqui. E a gente vem trabalhando isso aí e vem dando certo. Então, o time que está ganhando, a gente não costuma mexer. Então, é importante, se tiver uma lavoura nova, assim, no início, você usa uma dosagem menor, né, 1 litro por bomba, e sempre fazer um teste, se ela estiver muito nova. Então, quando a gente pega planta já bem desenvolvida, por exemplo, plantio de tomate, de pimentão, cenoura, cebola, você pode utilizar, inclusive até os 3 litros, sem problema nenhum. Então, esse biofertilizante, ele é muito simples de ser feito e tem uma grande importância. Porque quando a gente vai pulverizar, a gente está levando uma quantidade imensa de micro-organismos, estamos ativando também outros micro-organismos que estavam ali em fase de dormência, e estamos também colocando mais micro-organismos, porque esses micro-organismos eles vieram do solo da própria região, né? Que estão ali presentes. Os animais, aqui no caso utilizamos um esterco de bovino, os animais se alimentam da pastagem e introduzem esses micro-organismos que estão ali no seu rumen, e lá eles ficam e saem exatamente aqui nas suas fezes. E aqui a gente vai utilizar micro-organismos já adaptados à nossa região. Então, é importante que o agricultor entenda que quanto menos insumos ele comprar para utilizar em sua propriedade, melhor para ele, porque ele tem um menor custo. Então, a agroecologia, ela procura aproveitar dos recursos também que nós temos na propriedade, e reduzindo bastante a compra de insumos externos à nossa propriedade. Bom, pessoal, depois que a gente fez o chorume, a gente pode deixar esse vasilhame com chorume debaixo de uma árvore, né, em lugar sombreado. Você pode colocar aqui uma peneira cobrindo ele, tipo aquela peneira de pedreiro. Você pode botar para não ficar caindo muita coisa aqui dentro. E às vezes, quando a temperatura está muito alta, há uma evaporação assim muito grande da água que está aqui. Então a gente costuma ver se baixou o nível, fica uma marcazinha lá. A gente pode completar com água aquele nível que baixou, às vezes 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros, você vai e completa com água e mexe. Porque tem lugar que a temperatura vai a 40 graus, 39 graus e a evaporação é muito grande. Mas isso aqui você deve colocar uma peneira cobrindo
e deixar numa sombra. Aqui não tem problema nenhum isso aqui. E pode utilizar até acabar. É isso aí, pessoal. A informação que a gente queria passar era essa mesmo. Beleza, mas aí é o seguinte, Brino, eu posso dar uma palavrinha aí com o pessoal aí sobre o chorume, porque cortou um pouco, e aí a gente conversa e qualquer dúvida o pessoal pode perguntar aí sem problema nenhum. Então, veja só, pessoal, o chorume é um biofertilizante, sim, bem fácil de ser feito. A dosagem do chorume é exatamente, a gente faz o chorume com 50% de água, 50% de esterco de curral, ou bosta mesmo, né? Aqui é o único momento que a gente pode falar de bosta, né? Então, como a gente trabalha com esse insumo aí, então, o que acontece? Você coloca metade de água, metade de bosta. Essa bosta tem que ser fresca, tá entendendo? Não pode ser lá do curral seco, já uma coisa muito antiga, não. Tem que ser nova. E essa dosagem, 50% de água, 50% de esterco, você faz a quantidade que você quiser. 100 litros, 200 litros, 30 litros. Ali a gente fez, nós vaziamos ali para fazer 30 litros. Então seria 15 litros de bosta, 15 litros de água. Então, para cada 30 litros de chorume, a gente fez essa adaptação ao longo desses anos todos que a gente vem trabalhando com agroecologia. Então, a gente chegou a essa dosagem aí do pó de rocha. Então, a gente utiliza de 1 litro até 2 litros de pó de rocha para cada 30 litros de chorume. E de 1 litro a 2 litros de cinza. Também para cada 30 litros. Então, quem for fazer 60 litros, vai colocar em torno de 3 ou 4 litros de pó de rocha, 3 ou 4 litros de cinza. E assim, se você, numa quantidade maior, você faz uma regra de 3 simples que você vai determinar. Ou então, faz somando 30 litros com mais 30, com mais 30 e multiplica por 2 ou 1. Então, o que acontece? Você junta isso tudo, mexe e com 13 dias o chorume já está pronto para ser usado. Então, a gente sempre usa esse chorume a cada 15, 20 dias na nossa lavoura. Então, você pode usar em todas as plantas. Agora, a gente procura evitar usar naquela plantação que já está no ponto de colheita, tá entendendo? A gente também tem que ter o cuidado, quando a gente colhe para pegar os alimentos, e fazer a higienização, né, do produto, a limpeza do produto. Então, se eu já estou com o repolho pronto, o alface pronto, eu não preciso pulverizar ele. Ele já está pronto. Que aí eu vou ter que ter mais trabalho para lavar, porque ele vai estar lá presente, mas a gente tem que ter cuidado também com a higiene. Então, a gente pulveriza a planta e o solo. Ali, no canteiro, pulveriza. Nas plantas, nas frutíferas, você pode pulverizar a planta toda, a copa, e ali na coroa da planta, ao redor. E você está levando minerais, micro-organismos, e muitos desses minerais que estão sendo disponibilizados lá já estão em condição de ser absorvidos pelas plantas. E os que não estiverem, aos poucos eles vão chegar no ponto de absorção, no ponto de ser absorvidos. Então, é um insumo simples e importante. Então, ontem mesmo nós vimos uma cebola lá, colhida lá na roça de Andro,
um tomate também, onde um dos insumos utilizados foi exatamente o chorume, e a qualidade do produto estava muito boa. Então, o que é que acontece? A gente tem condição de fazer em nossa propriedade, tá entendendo? Seja o chorume, o biogel, a compostagem, o próprio EM, o uso da matéria orgânica. Para que isso? Porque a gente tem que diminuir custo. Agora, já existe um mercado que eles estão vendendo os produtos. Eles mudam o nome e vão comercializar, né? Vendendo um micro-organismo, vendendo um fungo, vendendo, por exemplo, micorrízico, vendendo risóbio. E você tem tudo isso dentro da sua propriedade. Então, A esse gente mercado... pode fazer, né? Como é? A gente mesmo pode fazer, né? Todo mundo Exatamente. pode fazer, né? Então, você vê hoje o pessoal indo agora na propriedade orgânica para vender, certo? Bacillus subtilis, baculovírus, essa coisa toda. Mas a gente pode utilizar a Belvéria bassiana, a gente pode utilizar esses micro-organismos que estão dentro da nossa propriedade, tá entendendo? Então, a partir do momento que a gente trabalha a matéria orgânica, Brígida mostrou ali o solo, a questão da cobertura do solo, a diversidade, você tem que ter uma biodiversidade. Então, a diversificação da propriedade, ela vai fazer com que vocês tenham uma propriedade mais biodiversa, inclusive em micro-organismos. Então, quanto mais espécies de planta, você atrai mais micro-organismos. Então, esse chorume, o que é que tem ali? Micro-organismo que estava na pastagem aqui da região nossa, que já são adaptados aqui. Então, a gente utilizou eles, que eles estavam lá no rumen do animal, fazendo a digestão do bovino, e saiu pelas fezes. Mas que vão voltar de novo para o campo, e já são adaptados. E o pessoal vende esses produtos vindo de outros lugares. É a mesma coisa, por exemplo, você tem a vaca, mas você sabe que a vaca holandesa gosta de um clima mais frio, não é verdade? Menos calor. Já um zebuíno, tipo um gir, né? Um girolando, já suporta uma temperatura. Mas é tudo vaca, tá entendendo? Então, esses micro-organismos que estão vindo de outros lugares não são adaptados ao nosso clima semiárido. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né? Porque nós estamos trabalhando a agricultura para elevar o nível de autonomia do agricultor, não é para acorrentar ele de novo, porque daqui a pouco ele está comprando todos os insumos orgânicos. E aí, qual é a vantagem? Aí a vantagem vai ser não estar usando o agrotóxico, mas o agricultor continua sendo acorrentado. Então, a gente tem que trabalhar a agricultura comprando pouco e vendendo muito, entendeu? Nós temos que gastar pouco. A agricultura convencional não está aguentando. Por que não está aguentando? Porque os insumos dela é em dólar. O adubo é em dólar, o dólar está estourando. Então, como é que eu vou aguentar? Eu compro em dólar, insumo, e vendo o meu produto em real. Então, a gente aqui tem muito mais chance de suportar todas essas crises. Então, nós temos que trabalhar com esse foco de utilizar os insumos na propriedade. E o esterco também, a gente tem que ter o cuidado, né, de pegar um esterco de um curral que o cara não use vermectina, certo? Que não use barragem, né, que é um piretróide para matar carrapato, porque senão nós vamos pegar também o esterco contaminado. Seu Edivaldo, eu queria te perguntar isso. O senhor deu a deixa aí do esterco. O esterco, além do bovino, ele pode ser outro, de ave, de caprino? Não, você pode usar do ovino, do caprino, tá entendendo? Agora, a ave, você...
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.